Sejam todos bem-vindos ao evento de hoje. Tenham todos uma boa noite, uma boa tarde, ou talvez um bom dia, onde quer que nós os encontramos. Sejam todos acolhidos pela espiritualidade amiga que nos antecede para a noite de reflexões ou essa oportunidade que nós temos todos, encarnados ou desencarnados. Hoje nós vamos ter a alegria de ter conosco novamente o Dr. Sérgio Thyssen, que vai estar abordando o tema Terapêuticas Espíritas segundo a Medicina Divina. E nós já temos aqui o Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo mais uma vez, o The Spirit Psychological Society te acolhe. O Dr. Sérgio já é conhecido da maioria de nós, então a gente vai dispensar hoje a apresentação e vamos então convidar a todos que já estejam conosco pelo nosso canal de transmissão do YouTube, do Facebook e também todos que estão pelo canal da Web Rádio Fraternidade, sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, convidamos para iniciar o nosso encontro, o nosso momento de introspecção. Então, que possamos, para aqueles que gostariam de cerrar seus olhos físicos, para que nós olhemos para dentro de nós mesmos, iniciando com esses momentos de harmonização, harmonizando as nossas mentes, os nossos corações, trazendo o foco da nossa atenção para o nosso mundo interior, como aprendizes que todos somos. Dessa temática tão profunda a todos nós, possamos abrir os nossos corações, nos disponibilizar para ouvir, para dilatar os nossos entendimentos, as nossas assimilações, e assim permitindo que os amigos espirituais também nos auxiliem no decorrer deste processo de hoje. Pois sabemos que estes irmãos amigos acolhem, auxiliam a todos nós, onde quer que nos encontramos, desde que nos disponibilizamos. E assim sendo, com alegria em nossos corações, por essa oportunidade única em nosso caminhar, unidos pelas vibrações da fraternidade cristã, iniciamos o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Então, boa noite, quem já está chegando, a Manuela, a Maria, os demais que vão chegando. Como mencionamos anteriormente, o Dr. Sérgio Thyssen já é familiar à nossa casa e mais uma vez acolhemos, e ele vai estar abordando o tema para nós, terapêuticas espíritas segundo a medicina divina. Todos estão sendo convidados também para interagir, trazendo suas perguntas. O Dr. Sérgio estará aberto a interagir e responder. Com isso, Sérgio, seja muito bem-vindo e passamos a palavra a você. Oi, Evanice, muito obrigado. Boa tarde, noite. Saudamos a presença de todos os amigos para o nosso estudo de hoje. Eu gostaria de agradecer ao convite e para mim é sempre uma alegria compartilhar contigo, Evanice, e com todos os amigos do Reino Unido e hoje em dia de tantos outros lugares diferentes, mundo afora, os conteúdos espíritas que nós vamos aprendendo juntos com o tempo, não é? Então, essa temática de hoje, ela é muito ampla, né? Nós até gostaríamos de poder abordar inúmeras nuances, mas vamos nos situando primeiro. Então, quando nós pensamos em medicina divina, vale a pena, como está no título, não é? Que nós recordemos que nós estamos no mundo que é o planeta Terra, dentro de todo um imenso contexto divino do grande universo. Então, a medicina divina, ela se aplica a todos os mundos, como no caso do planeta Terra, em que nós temos um número muito grande de habitantes e que estamos como que vivendo
as dificuldades das doenças, dos problemas médicos, tanto do ponto de vista clínico, biológico, somático, como do ponto de vista dos transtornos mentais. Então, em outras vezes, nós já lembrávamos que a Terra não é, vamos dizer, uma referência de mundo. Se é referência em alguma coisa, é no sentido de um mundo que é um grande hospital. No dizer de Emmanuel, é um grande educandário, claro, porque as duas coisas se correlacionam. A ideia, não é, da educação, especialmente, não me refiro agora à educação formal, mas sim à educação moral. E a nossa referência é o Evangelho de Jesus, especialmente à luz da doutrina espírita. Então, grande educandário, é verdade, mas a Terra, nós não podemos deixar de reconhecer que nós temos, até numa visão estritamente médica convencional, milhões de doentes. Nós estamos ainda completando 2 anos cheios de pandemia, ainda temos ela como um grande desafio para o ano novo que estamos começando, mas a par disto, a história da humanidade é uma história de doentes e doenças. E em meio a isto, inúmeros problemas pessoais, humanos, individuais, mas também de caráter coletivo, como tivemos e temos os conflitos, as guerras, a miséria, a fome, como tivemos e temos as questões do suicídio, do aborto, dos acidentes e assim por diante. Então, a Terra, cada vez que nós vamos acompanhando o que tem acontecido no mundo e a partir da própria sua história, nós vamos compreendendo que é um mundo divino. Todos nós aqui somos filhos de Deus, organizando-nos nas famílias, nas cidades, na sociedade, nas comunidades, e vamos, então, como que preenchendo a realidade de um mundo nos dois sentidos, a realidade física quanto aos encarnados, mas nós espíritas não podemos esquecer a outra realidade, que numericamente até é maior do que esta que é aparente, que é visível para todos os demais, que é a realidade espiritual da Terra, onde o número de habitantes é maior do que o que nós temos hoje do lado de cá. É uma pequena diferença, mas ela é maior do outro lado. Então, a ideia é de que há conglomerados de galáxias. São septilhões de estrelas. Ou seja, a Terra é aquele pontinho pequenino, não é? Que quanto mais visto de mais longe, menorzinho esse ponto fica, a ponto de ser um pequeno ponto. Uma bolinha azul, que é o nosso mundo querido, que ainda necessita realizar tanto progresso para deixar de ser o que ele é, quase que desde sempre. Mundo de expiações e provas, antes tendo sido mundo primitivo, mas com uma perspectiva, como qualquer outro mundo divino, né, de se tornar lá no limite superior um mundo puro, utilizando-nos da própria terminologia de O Livro dos Espíritos, que nos explica, não é, a hierarquia dos mundos. Então, é importante neste início que nós nos situemos, porque às vezes, como nós já estamos na Terra há muito tempo, estamos encarnados por aqui há décadas, nós às vezes olhamos tão somente a realidade do planeta com uma visão um pouco estreita.
mas o Espiritismo lança luzes de entendimento para que compreendamos melhor a nossa realidade específica, porque a realidade de outras humanidades não é a mesma. E existem aquelas que são incomparavelmente mais prósperas, mais felizes, porque estão muito mais à frente do que nós temos hoje, já há muito tempo, nesses domínios singelos, eu diria, da vida do universo divino, que é aquela que nós temos no planeta Terra. Então, se nós pensarmos, a Terra não é um único hospital. Assim como no planeta ou num país, nós temos hospitais por todo lado. Vários. Clínicas, emergências, ambulatórios, postos de saúde. E do outro lado, no mundo dos espíritos, se dá do mesmo. Por quê? Porque os doentes não são só os encarnados que estão sendo atendidos nos hospitais, nas clínicas e também, aliás, nos centros espíritas, onde eles batem à porta da instituição buscando a ajuda espiritual, em simultâneo a ajuda médica que vão buscar dos profissionais de saúde. Então, existem outros muitos mundos que também são repositórios de espíritos com dificuldades menores, semelhantes ou até maiores do que aquelas que nós estamos constatando na história do planeta Terra. Então, quando nós falamos em medicina divina, nós nos lembramos que ela pode estar sendo aplicada em inúmeros outros contextos da vida universal. Ponto. Outra ideia é a ideia de que toda medicina humana, ela tem como que nas suas raízes algo que é divino. Porque todos os pacientes, sejam de problemas de um tipo ou de outro, clínicos ou mentais, são filhos de Deus. Todos nós somos divinos. Por outro lado, não é verdade? Todos os terapeutas, todos os médicos, todos os profissionais de saúde, do mesmo modo, são divinos. E o que une uma coisa e outra? É, vamos dizer, a relação médico-paciente, terapeuta-paciente. Seja dos tipos tão diversos que nós temos. Mas ainda assim, é a união de alguém que tem algo a oferecer do seu melhor, não apenas no sentido intelectual, mas no sentido moral, afetivo e emocional, não é? Se ele for, vamos dizer de um certo modo, um terapeuta divino, tanto quanto aquele que precisa receber a ajuda, seja ela o medicamento como que formal para aquela determinada doença, ou um conjunto, não é? A ideia de algo que ele necessita para tender a voltar à saúde, a recuperar a sua saúde no sentido mais amplo e profundo possível. Então, esse binômio, não é, terapeuta-paciente, porque não é só o médico, existe o psicólogo, existe a enfermeira, existem os atendentes, todos eles são importantes. Todos eles são divinos. A sua atitude pode ser mais divina tanto quanto ele ou ela tiverem familiaridade com as questões profundas da alma humana e com as ferramentas para o melhor resultado possível daquela abordagem
vamos dizer, em busca de um nível o mais profundo possível de cura. Então, tudo isto é divino. Apesar de ser um planeta distante ainda do reino de Deus, Jesus não dizia assim: o meu reino não é deste mundo, quando perguntavam para ele, não é? Discípulos, elementos lindos das multidões que ele sempre visitou. O que é preciso se fazer para alcançar o reino de Deus? Por quê? Porque as multidões eram multidões aflitas, eram multidões carentes, era um grande conjunto de pessoas que tinham dificuldades materiais e dificuldades espirituais. E quando ele falava a respeito da vida divina, não é? Ele despertava a curiosidade daqueles que o seguiam. E então ele dizia: o meu reino não é deste mundo. E ele deu, durante todo aquele período, e como médico lindo, sublime, as prescrições do que era necessário, e o é até hoje, para que qualquer um pudesse, como que, alcançar a felicidade, que é a aspiração de qualquer filho de Deus, mais ou menos amadurecido, mais ou menos consciente do que possa ser a verdadeira felicidade. Não esta que também não é deste mundo, como ele disse. Então, esse reino de Deus não é apenas uma questão simbólica, emblemática. Ela é real, ela é palpável, ela significa a cura definitiva dos males de qualquer um de nós, que nós trazemos de uma longa história, porque durante esta longa história, nós todos, por ignorância, contrariamos as leis de Deus. E contrariando as leis de Deus, nós nos sujeitamos às diversas, hoje milhares, de síndromes, de diagnósticos, de doenças, de enfermidades que a medicina acadêmica, a medicina convencional examina. Então, meus amigos, este é um tema importante que nós possamos trabalhar hoje, né? E reparem que o nosso título, ele aborda esta ideia de uma medicina divina, não é? Ela vai sendo mais divina tanto quanto os filhos de Deus na Terra, incluindo encarnados e desencarnados. E este é um ponto importante. Os médicos, inclusive espíritas, muitas vezes se detêm em uma abordagem em favor dos encarnados, que os buscam, vamos dizer, em favor da sua saúde, da melhora clínica, da diminuição de sintomas e de sinais dessas muitas doenças que nós temos na Terra. Mas é importante lembrar que nós, com a doutrina espírita, como vamos tentar ver hoje, né, nós podemos ir além. Nós podemos, nesta ambiência de uma medicina mais amorosa, mais consciente, iluminada pela doutrina espírita, nós podemos ir também ao mundo espiritual, oferecendo o que é o conjunto desta medicina também para o mundo dos espíritos. E bilhões de irmãos e irmãs também espalhados no entorno da Terra, necessitando de amparo, de assistência, de acolhimento, de tratamento, de, como que se diz, de resgate e de encaminhamento para
as esferas maiores, porque há, vocês podem imaginar, toda uma estagnação. Essa estagnação, ela tem a ver com as pessoas no plano físico, como nós, mas também se aplica, e é o que nós enxergamos todos os dias, nas atividades mediúnicas, no mundo espiritual. Há uma estagnação no sentido de que muito pouco se tem feito em favor daquilo que deve ser buscado para encarnados e desencarnados ao longo da, vamos dizer, experiência prática. Porque a medicina, meus amigos, ela é uma medicina, por exemplo, se nós vamos pontuar na história a figura de Hipócrates, Hipócrates viveu mais ou menos 500 anos antes do Cristo. Portanto, há 2.500 anos atrás. Né? Então, para muitos, é o início formal da medicina no planeta Terra. Mas se nós vamos ter um outro olhar, que é o olhar que eu prefiro, nós vamos para o Egito Antigo e vamos buscar a figura linda de Imhotep, numa determinada dinastia egípcia. E ele foi, no entendimento de muitos e no nosso também, o primeiro médico de toda a história do planeta Terra. E isso, então, já tem 5.500 anos. Ou seja, entre Imhotep e Hipócrates são 2 milênios, pelo menos. E quando Imhotep trabalhava, ele foi descrevendo doenças. Foi o primeiro a fazer isto. Ele era muito próximo do faraó de então. Ele era um filósofo, ele era um pensador extraordinário, eu diria, uma mente brilhante. E que bom que o mais importante do trabalho dele, da escolha desse espírito, diante desse cenário de sofrimento que havia, claro, também no Egito Antigo, ele procurou ajudar e, de um certo modo, ele avançou muito e se notabilizou por causa disso. É o primeiro médico, formalmente, da história da medicina, lembrando que a história da medicina, no tempo, se confunde com a história do mundo registrada pela escrita, desde lá a Mesopotâmia e assim por diante. Então, meus amigos, vejam só, importante nós lembrarmos, né, que há a medicina de um lado e a medicina do outro. Os médicos desencarnados e as instituições de cura do mundo espiritual nos ajudam aqui. E nós, agora espíritas, com a familiaridade, através da mediunidade, com o que acontece do outro lado, compreendendo melhor o entrelaçamento entre as duas grandes realidades da vida na Terra, nós podemos fazer muito mais. Então, lembrando que os filhos de Deus estão em toda parte. Não há nenhum lugar no universo destituído de vida de alguma forma. Eu diria de vida divina, humana, subhumana e assim por diante. Agora, a medicina divina, ela é própria para os lugares onde há uma concentração. Como nós concentramos os doentes nos hospitais, quando eles são mais graves ou requerem um cuidado, uma atenção profissional, multiprofissional mais relevante, né? Ainda assim nós temos, portanto, o exemplo do mundo que é a Terra. Eu queria lembrar também, antes de prosseguirmos com vocês, uma outra ideia. Existe uma expressão
que talvez nem todos tenham familiaridade, são 3 letrinhas. TCE. São as terapias complementares espíritas. Então, hoje em dia, no Brasil e no mundo, a medicina vem buscando espiritualidade, religiosidade. Agora, não é, nas últimas décadas, muito mais do que outrora, houve um grande desenvolvimento sobre esses elementos espíritas, espiritualistas, envolvendo a religiosidade, a bem de várias áreas das especialidades médicas, especialmente a cardiologia e a psiquiatria. Mas todas as outras, de certo modo, também. Então, no mundo inteiro, se eu vou pesquisar, eu encontro milhares e milhares de artigos científicos com metodologia científica adequadas em favor desse despertar da medicina acadêmica, da medicina oficial para as questões da espiritualidade. Mas os espíritas têm ferramentas que eu diria únicas. Um dia elas serão oferecidas a todos. Já estão sendo, num certo sentido, mas depois de um tempo mais longo, não é? Aquilo que apenas poucos grupos realizam hoje, será, graças a Deus, e graças aos esforços de Allan Kardec, dos espíritos da codificação, de outros que eram como que precursores, cientistas, médiuns, e também outros que vieram depois da codificação kardeciana e estão ativos. Estiveram ou estão agora ativos, trabalhando essas coisas em qualquer país do mundo. Especialmente no Brasil, mas em tantos outros lugares. Então eu gostaria de lembrar, não é, o quanto nós temos as chamadas terapêuticas ou terapias complementares espíritas chegando para serem conhecidas. Então, querem ver um exemplo? Isso está perto da medicina, porque a casa espírita hoje, isso é histórico, mas é bem atual, não é? Os doentes ou os familiares dos doentes, eles estão batendo as portas das instituições. Por quê? Porque apesar de um avanço maravilhoso, extraordinário da ciência médica, a par disto, o mundo continua adoecendo. Querem ver um exemplo? O câncer, a doença oncológica. Nós hoje, ao contrário de 20, 30 anos atrás, nós temos a chance de melhorar o percentual de cura de diversas pessoas com problemas neoplásicos diferentes. O que era uma letalidade de um certo valor numérico, hoje ele é muito menor por causa da pesquisa científica na própria medicina convencional, não é? Mas a par de resultados muito melhores em todas as áreas, de todas as especialidades médicas, o mundo vem adoecendo numa escalada nunca vista. Então, reparem, nós trabalhamos a prevenção do câncer de mama, a prevenção do câncer de próstata, a prevenção de várias questões, mas mesmo assim, o número de casos novos por ano numa determinada nação, país, é sempre crescente. A maioria das doenças continua aumentando. A par de tudo que se faça de bom,
de científico, válido e necessário, tanto no sentido da medicina preventiva como da medicina curativa. Apesar disso, os casos se multiplicam. Por quê? Porque nós somos uma humanidade muito predisposta, trazendo isso da nossa história, como eu comentei antes, em termos de vivermos adoecendo. É muito raro hoje em dia uma pessoa, né, viver várias décadas até a vida adulta plena sem ter vivido uma enfermidade, ou duas ou três, quaisquer. Existem pacientes que eu conheço de perto que já tiveram 4 neoplasias diferentes nos últimos 20 anos. De onde vem isto? Não vem de fora, vem de dentro, por causa das nossas predisposições. Então, meus amigos e amigas, durante muito tempo, essas questões serão importantes de serem abordadas. No Centro Espírita, vejam só, esse é um tema para um estudo outro à parte. Mas, por exemplo, a importância do passe. Seja o passe do trabalho público doutrinário, por exemplo, o mais típico após a palestra pública, não é? Para todos que queiram recebê-lo e que permaneçam no ambiente da instituição antes de a deixarem voltando para os seus lares. Então, o passe é mais simples, mas não menos útil, né? Ele é oferecido em diversos momentos das atividades de um centro espírita, em qualquer lugar do mundo. Por outro lado, por causa dessa fronteira espiritismo-medicina, mais do que uma outra fronteira que já é linda, né, espiritualidade e medicina, nós temos em diversos lugares, no Brasil e no mundo, o que nós chamamos de fluidoterapia espírita. Já não é apenas ou basicamente o passe tradicional. É uma fluidoterapia com magnetismo terapêutico, dito por Kardec do modo que nós aprendemos, pelo magnetismo de cura. Então, vários centros espíritas mantêm há muito tempo ambientes da instituição para os doentes de verdade, os pacientes com problemas médicos. Então, a terapêutica complementar espírita, como o próprio nome diz, ela é complementar. Ninguém deve, em sã consciência, substituir o tratamento médico da medicina típica, convencional, não é? Pelo tratamento na instituição espírita. Ela é complementar à medicina convencional, não é? Então, o que acontece? O paciente vai se deitar num leito, numa maca, e vai receber a aplicação de um ou mais médiuns. São médiuns treinados, são médiuns com um bom potencial de, como que, transferência fluídica do seu princípio vital, do seu duplo etérico, do seu corpo físico, ao qual pertence o duplo etérico, que é a usina de ectoplasma do magnetismo de cura, para a pessoa que tenha um problema médico, seja um caso de depressão moderada ou grave, seja o caso de uma criança dentro do espectro do autismo, ou uma criança que tenha uma síndrome epilética, ou um paciente com câncer, com metástases ósseas ou pulmonares.
Então, já não são aqueles que vieram à casa espírita para aprenderem da doutrina através das palestras de instrução. São pacientes. E hoje os centros espíritas, no mundo, mas muito no Brasil, são verdadeiros ambulatórios. Num certo sentido, são até hospitais. Não para ninguém ficar internado, não é isto, mas no sentido de toda uma movimentação em favor da saúde, do bem-estar, em favor da melhora clínica. E é um trabalho que envolve encarnados, dirigentes e médiuns, e envolve toda uma espiritualidade que deseja auxiliar os doentes. Assim como eles são incansáveis do outro lado, cuidando dos doentes desencarnados, eles estão conosco no melhor ambiente que há para isto, que é o centro espírita. Porque ali as pessoas estudam a doutrina espírita, educam e desenvolvem a sua mediunidade e vão estar a serviço da caridade em favor do próximo, que neste caso são pessoas doentes, mais ou menos graves. Então, um aspecto é a fluidoterapia espírita. Junto desta, né, o complemento formal, que é a água magnetizada, que é um recurso lindo que merece todo o nosso empenho no seu estudo e na sua prática. Então, essas duas coisas caminham juntas. E eu preciso lembrar aos amigos que, quando no trabalho público doutrinário, que não é uma reunião de uma terapêutica, é mais uma reunião de instrução. Quando as pessoas ficam e recebem o passe, e logo depois, em geral, a água magnetizada ao final, aquela proposta já é de medicina, de uma medicina espiritual, espírita, não é? E ela é muito de caráter preventivo. Por quê? Porque antes de qualquer um adoecer de um problema físico, do ponto de vista do corpo, o perispírito já está comprometido, que é o comprometimento que nós trazemos do mundo espiritual e da nossa história pessoal muito antiga, não é? Que são as mudanças na estrutura perispirítica que os nossos erros fizeram com que acontecesse. Por isso que nós temos doenças congênitas, doenças embrionárias, doenças adquiridas na infância, na juventude, na vida adulta. Tudo isto tem o controle divino, eu diria, para que a lei de amor, de justiça e de caridade, que é a lei mais importante do universo, ela esteja sempre, porque divina, aplicada, em curso, portanto, para todos os filhos de Deus. Então, o que acontece? Tudo é a nosso favor. A espiritualidade, havendo merecimento, havendo programação, tudo vai se, como que acontecendo a favor da melhora, da cura e do menor sofrimento possível. Mas então, o passe no trabalho público para várias pessoas num anfiteatro, num ambiente da instituição, nós podemos já estar lembrando desta medicina complementar. E com um caráter, às vezes, muito mais preventivo, para que o perispírito, recebendo todo esse auxílio invisível, ninguém se dá conta. Muitas vezes, nem os médiuns da casa, nem os dirigentes do trabalho público, nem o expositor espírita, muito menos
o paciente, que nem sabe que ele é um paciente em potencial, porque a doença ainda não está no corpo, ou apresentando-se por um desequilíbrio mental qualquer. Ela está latente. Aonde? No perispírito. E os benfeitores, do outro lado, observam. Eles têm inúmeros mecanismos pessoais e tecnológicos para uma espécie de uma ausculta. Assim como o doutor usa o estetoscópio para verificar qual é a doença no coração que a pessoa tem e procurar o melhor tratamento, a espiritualidade ausculta as nossas almas, o nosso perispírito, quando nós estamos numa instituição de boa vontade, que é tipicamente o centro espírita. Então, meus amigos, seguindo, eu gostaria então de lembrar, sem nos aprofundarmos ainda, a questão do passe. Passe água magnetizada. Outra ideia é a ideia do culto do evangelho no lar. Não é? Nós não podemos vê-lo como uma ferramenta pedagógica, educativa e, ao mesmo tempo, médica. Porque aqui não é um mundo que é um hospital. Nós não somos doentes em potencial, adoecendo agora ou depois, numa situação qualquer ao longo da nossa encarnação. E aí o que acontece? Se existe algo benéfico para as crianças, quem são as crianças? Os espíritos que estão voltando, que viveram inúmeras dificuldades e dramas nas vidas anteriores. Claro que, eventualmente, em meio a elas, que serão as crianças e os jovens das campanhas de evangelização delas no movimento espírita do mundo, né? Afora uma que outra, que na verdade já são espíritos mais preparados, evoluídos e menos predispostos aos problemas médicos do mundo, a grande maioria é de um retorno à vida física com possibilidades muito grandes de sofrimento mais adiante, ou de sofrimento já pelos problemas médicos da infância e da juventude, que justificam uma área linda da medicina, que é a pediatria, a neuropediatria, a psiquiatria infantil. Pois bem, a evangelização é terapia ou terapêutica complementar espírita, mesmo que as crianças sejam perfeitamente saudáveis. Outra ideia para nós é a ideia mais extraordinária. Até tem a ver um pouco com a nossa própria dedicação a esta fronteira, né, entre medicina e doutrina espírita, que são as reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec, é para nós a mais extraordinária ferramenta diante da gravidade do que nós já temos. Então, o que nós estamos comentando até agora era mais o conjunto para as coisas da prevenção. Mas a reunião mediúnica, a desobsessão, nós vamos falar em seguida, porque eu acredito que a Evanise já vai nos trazer algum comentário, alguma indagação de alguém que está nos acompanhando. Pois não, Sim, doutor Sérgio. Nós temos a presença da companheira Solange Gouveia, que pergunta: doença congênita tem como corrigir na vida material com várias consequências? Ela está complementando no outro aqui, né? Olha, Solange, como eu disse para vocês, foi uma lembrança. A medicina da atualidade é uma medicina maravilhosa. Ela tem ainda
uma grande limitação, porque ela só enxerga o corpo. E nós, médicos, que somos também espíritas, compreendemos, com a ajuda dos benfeitores, o quanto, na verdade, tudo tem início no departamento essencial da vida, que é o espírito imortal. Então, mas a par disto, por exemplo, uma criança nasce com uma cardiopatia congênita. Então, dentro da cardiologia geral, existe a cardiologia pediátrica. Existe a cardiologia neonatal. Por quê? Porque hoje, com o ultrassom dentro do acompanhamento pré-natal, que as gestantes fazem em quase todos os lugares do mundo, só quando há muita pobreza e falta de recursos que não, nós conseguimos identificar uma cardiopatia ainda na vida intrauterina. Então, às vezes, o coração, com um problema congênito, portanto, ele já pode ser cuidado numa cirurgia durante a gravidez ou logo depois que a criança nasce. Mas existem critérios na cardiologia para estas crianças e, em alguns casos, a cirurgia imediata é fundamental para salvar a vida. Em outros casos, a criança vem com cianose ou sem cianose, com falta de ar ou sem falta de ar, e ela é tratada pela cardiologia das crianças para ganhar mais idade, peso e condições biológicas, para mais adiante um pouquinho ser feita a cirurgia de reparação. Então, Solange, este é um exemplo. Ou seja, existem adultos hoje que tiveram cardiopatias congênitas que foram detectadas e em algum momento da infância foram operados, estão muito bem até hoje, sem que precisássemos lançar mão, porque a história não lançou, de recursos espíritas. Por quê? Porque a medicina, que avançou muito, tem seu desenvolvimento extraordinário. Agora, se eu tenho uma doença neurológica congênita, por exemplo, nós tivemos no Brasil Zika vírus durante um período, uma doença transmitida pelo mosquito, por um vírus. E houve um número muito grande de casos no Brasil inteiro. No Nordeste do Brasil, nós tivemos mais ou menos como uma consequência, são 3 consequências de uma infecção pelo Zika vírus, em adultos e em bebês dentro do ventre materno. No Nordeste nasceram aproximadamente 2.500 crianças com microcefalia. Então, a microcefalia, ela é um problema congênito, talvez o mais grave de todos. Por quê? Porque eu não tenho recursos médicos para mudar muito a condição de cada criança. Então, claro que há inúmeras ferramentas na medicina para melhorar as condições de vida das nossas crianças, com microcefalia pelo Zika vírus. Mas vai depender muito o projeto reencarnatório do amor da mãe, do amor do pai, da avó, da família por aquela criança. Mas, além disto, nós podemos lançar mão da desobsessão. Ela não vai poder mudar a estrutura comprometida do sistema nervoso central, porque isso é inviável numa certa maneira de ver.
não é? Então, há doenças congênitas de muitos tipos diferentes. Algumas são mais simples, mas outras não. E quando elas são neurológicas, tudo é mais difícil. Então, depende de cada caso. De qualquer maneira, sempre há o amor, sempre há a boa medicina, sempre há o recurso espiritual para trazer como que uma melhora a mais profunda possível. Porque o que não puder se fazer tem a ver com o próprio projeto de uma limitação kármica que poderá durar um número maior ou menor de anos ao longo daquela existência. Muito bem, Solange, eu penso que era isto. Então, tudo a favor do que nós conheçamos de melhor para cada caso. Então, eu gostaria de lembrar que temos a fluidoterapia, temos o passe, que é algo intimamente ligado, e ainda a água fluidificada. Temos a importância da reunião mediúnica. Se vocês me permitirem, eu poderei contar inúmeras histórias para vocês. Porque essa é uma experiência nossa, do nosso grupo espírita, de já muitas décadas. E nós vamos pesquisando, vamos recebendo os mais variados pedidos de auxílio, e, em geral, são pedidos para coisas bem complexas. Muitas vezes são pessoas, não é, que já estão buscando a melhor, vamos dizer, o melhor recurso da medicina acadêmica, da medicina oficial. Mas as doenças continuam trazendo sofrimento, porque quase que todas as doenças não têm cura, não é? No sentido de nível mais profundo de cura. Melhora, todas têm. Então, acaba que esses casos batem à porta das instituições espíritas. Eu gostaria de lembrar, como havia lembrado, a importância do Evangelho no lar, e quando falamos de terapia complementar espírita, reforma íntima. Nós não escutamos isto sempre, mas aí eu pergunto para vocês, quantos bilhões de doentes nós temos no mundo? Quantos que têm acesso a uma ideia da proposta da doutrina espírita para a renovação espiritual de cada um de nós? Quem é que, num país distante, como na Austrália, na Índia, no México ou no Uruguai, quem é que na medicina trabalha as questões espirituais hoje em dia? Tudo bem, nós temos 164, quase 5 anos da doutrina espírita, a partir da publicação em 1857 da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Por um lado, é apenas 1 século e meio, mas nós precisamos de, como que, esclarecimento, estudo, aprofundamento dessas questões na fronteira. Porque é um grande hospital, o número de pacientes é extraordinariamente alto, e nós precisamos das ferramentas espíritas em favor de uma medicina cada vez mais capaz de aliviar o sofrimento. Então, reforma íntima é medicina preventiva, porque sem a educação dos sentimentos, sem a ressignificação, sem o autoconhecimento, portanto, né, a ideia de quem cada um de nós é de verdade. Porque a medicina tem que também partir de dentro. A medicina que vem de fora, dos médicos, dos terapeutas, a medicina que vem dos benfeitores espirituais,
Tudo isto tem um valor enorme, mas eu preciso me ver como uma alma, como um espírito, como alguém que adoeci em função das minhas características, para que eu, consciente disto, eu trabalhe em mim mesmo algo que eu posso buscar ajuda para obter de uma terapia bem indicada qualquer. Mas se eu não fizer a minha parte, eu não mudo. E se eu não mudar numa ideia de transformação para um futuro abençoado e feliz, eu vou, vamos dizer, continuar com as mesmas predisposições. E a ideia básica, eu já vou passar a palavra para a nossa anfitriã, Evanise, mas eu preciso ter em mente que o planeta Terra é um grande hospital, porque todos, ou a imensa maioria, fora os grandes missionários, nós somos viciosos. Então eu costumo falar da tríade devastadora. Me perdoe o termo um tanto intenso, né? O que é a tríade devastadora? O orgulho, o egoísmo e a vaidade. Se eu não trabalho isto, eu obtenho melhora, eu obtenho os mais lindos recursos que a medicina em torno de mim possa me oferecer. Mas não havendo transformação e reforma, substituição, né? Na verdade, eu e qualquer um me desvencilhar daquilo que me faz adoecer, daquilo que me fez adoecer. Eu preciso trazer isto para a medicina acadêmica, profissional, de agora para o grande futuro. Ou seja, esse olhar para dentro, esse retrospecto. O que eu fiz hoje, durante o dia? O que eu fiz durante a semana que eu talvez possa rever e, com esforço, mudar? Então, eu preciso buscar a ideia da gratidão, do perdão, da compaixão, da empatia, da solidariedade, da fraternidade, da caridade desinteressada. Eu preciso trabalhar a ideia das minhas reações às circunstâncias dentro do lar, no ambiente profissional, na rua, em qualquer momento de relacionamento meu, de qualquer um, claro, com os demais, que são a minha família, os meus companheiros de jornada. Não estou falando da parentela corporal, estou falando da família humanidade terrena. Então, me desculpem se eu avancei um pouquinho nesse sentido. Então, eu queria convidar a Evanise para, então, trazer o questionamento que havia. Obrigado, Evanise. Sem problemas. Nós temos a presença da Alessandra Fernandes Fineron, que diz assim: podemos fluidificar a nossa própria água ou tem que ser fluidificada em um centro espírita? Alessandra, muito boa a sua colocação. Seja bem-vinda aqui no nosso estudo. O que acontece? Você é uma pessoa preparada, você é espírita, você conhece bem a doutrina, frequentou bastante centros espíritas no Brasil e nos Estados Unidos, onde você se encontra agora. Então, você pode, com a experiência que você tem, não é? Você precisa da água, que é tão fácil de se ter, e da oração. E a imposição de mãos, mesmo esta, não é tão fundamental, não é? O que importa é o nosso pensamento, é o nosso sentimento, é a nossa irradiação
aquilo que brota a nível do corpo etérico, do duplo, do princípio vital, que é o fluido mais denso, que vai magnetizar. Lembra de Kardec? Magnetismo de cura é fluido vital. E aquilo vai para a água. Mas mesmo que o maior contingente não seja este, vai o pensamento. O pensamento, primeiro, ele por si, ele impregna a água. E pela prece, o nível, a qualidade do pensamento é algo de mais, como que qualidade. E a água vibra com aquilo que você irradiou para ela. Então, se você junta o sentimento de amor, mesmo que a água seja só para você, isso se chama auto-amor, e o auto-amor é amor tanto quanto qualquer outro. Afora isto, a impregnação. Não é? Fora que a sua prece vai trazer a ajuda dos bons espíritos. Então, você não precisa do centro espírita para isto. Mas eu reconheço que nem todas as pessoas se sentem à vontade para fazerem a magnetização da sua água. Mas é algo que nós temos que esclarecer para que isso seja vencido. Mas qual é o hábito do movimento espírita? As pessoas levarem, não é, garrafas de água para serem magnetizadas durante o trabalho público. É válido? Claro que é. Porque ali é um núcleo muito saudável dentro de uma comunidade qualquer. Então, o resultado é sempre muito bom. Não é? Então, Alessandra, pode sim. E quanto mais a pessoa se familiarizou com os estudos doutrinários, teve chance de acompanhar as reuniões espíritas, públicas ou privativas, não é? Mas ela vai se familiarizando e se capacitando. Até eu vejo que, por exemplo, no culto do Evangelho no lar, é muito bom que todo culto do Evangelho no lar seja acompanhado de água a ser fluidificada espontaneamente pelo mundo espiritual e ou pela imposição de mãos de alguém dentro de casa com um pouco mais de vivência, para que todos, ao final, ingiram a água. Porque então é mais um aspecto da medicina preventiva que o Evangelho no lar proporciona. Lembram? TCE, Terapia ou Terapêutica Complementar Espírita. A água dentro do culto do Evangelho. Tá bem, Alessandra? Então vamos voltar? Eu gostaria de lembrar para vocês a ideia de que a reforma, então, que nós estávamos nos lembrando, ela nos acompanhará uma vida, uma erraticidade, que é o período entre uma vida e outra do outro lado, e assim por diante, na nova existência a ser programada, né? No fundo, eu gosto de brincar, além daquela ideia da tríade devastadora, a ideia de que hoje, quem hoje, por exemplo, já completou por volta de 40 anos de idade, reflitam comigo, já está planejando, com aspas ou sem aspas, a próxima reencarnação. O que nós já vivemos nesta vida, o que estamos vivendo hoje, o entendimento sobre a realidade, sobre a vida, sobre que mundo é este,
de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, o que nos aguarda na misericórdia de Deus no grande futuro, tudo isto é lindo no sentido de eu já estar, mesmo sem conhecimento adequado ainda, porque eu não ligava uma coisa à outra, eu já estou plasmando a minha próxima existência. Claro que um ajuste ou outro há de ser feito, sempre para o melhor proveito para o nosso processo evolutivo em relação à encarnação futura. Mas uma base nós já estamos fazendo agora, com mais propriedade ou menos. Então pensemos nisso. Um outro aspecto que eu gostaria de lembrar é a questão do que nós chamamos de arte espírita. Ou seja, nos tempos de Kardec, nós já tivemos, por exemplo, partituras de músicas mediunicamente escritas. Mozart, por exemplo, posso enviar depois para vocês os documentos que eu tenho nesse sentido, de tal maneira que é Mozart desencarnado ou encarnado, sem que soubéssemos, desdobrado e através de um determinado médium, trazendo uma música. Assim como isto, nós temos a poesia. Vocês lembram do primeiro livro da lavra mediúnica insuperável de Francisco Cândido Xavier? O Parnaso de Além-Túmulo. É um repositório de poesias. Isso é arte. Isso é arte espírita, pela letra, pela psicografia. Diversos poetas lusitanos e brasileiros se revezando pela mediunidade de Chico. Isso é arte espírita. Assim como nós temos hoje médiums de psicopictografia, que trabalham com a arte no sentido do desenho e da pintura. Como eu tenho também um amigo no Rio de Janeiro com escultura mediúnica, aleijadinho, trabalhando através dele. Numa ideia de exercício para o grande futuro também. Aquele quadro que está ali é um quadro mediúnico. Aquele quadro, aliás, tem uma história. Um dia eu conto. Num outro encontro nosso, para que não nos desviemos do tema. Né? Então, o que acontece? A arte, meus amigos, ela cura. Por isso, alguns chamam de arte cura. É uma arte mediúnica, é uma arte que vem do mundo espiritual, e eu tenho pessoas lindas, espíritas, que poucos as conhecem. E no centro espírita trabalham desenvolvendo desenhos e pinturas com a sugestão de que elas sejam entregues a pessoas doentes, que deixaram seus nomes, assim como as pessoas deixam seus nomes nos centros espíritas para uma orientação espiritual. E isto acompanhou toda a história do movimento espírita no Brasil. O que acontece? Quando alguém tem o nome de um paciente com uma doença qualquer, e essa doença nem o médium sabe qual é. Ele só tem nome completo, idade e endereço. E é claro, se está aquele nome na frente dele, é um pedido de ajuda. E aí, esse médium ou essa médium tem habilidade com a movimentação, eu digo, das cores, das tintas, seja o guache, seja o óleo.
E aí o que acontece? Vem um resultado. Esse resultado pode ser um buquê de flores, colorido. E aí o que acontece? Aquele que pediu ajuda ou aquele por quem o familiar fez o pedido, ele vai levar para casa aquela pintura, com a sugestão de colocá-la pertinho do seu leito, onde ele repousa todos os dias, até com uma ideia de não emoldurar, para que ninguém manipule aquilo, a não ser o médium que fez a pintura e a espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade, meus amigos, assim como ela magnetiza a água durante o trabalho público, ou na fluidoterapia, ou no evangelho, no culto do evangelho no lar, durante a arte, com vistas a uma melhora do paciente, ele magnetiza com o magnetismo dos médiuns da equipe que está trabalhando, e eu conheço várias equipes no Brasil e fora, nos Estados Unidos, por exemplo, de tal maneira que, quando ele recebe aquela arte, aquilo é uma fonte irradiadora de fluidos salutares, em favor de algo que tem a ver com o mundo mental, o mundo espiritual e o mundo biológico, celular, do corpo físico e do corpo perispiritual. Então isso também é essa como que medicina divina, a união entre os dois lados. E tudo isto é válido de nós estudarmos. É claro que para tudo isto nós temos que ter como que médiuns estudiosos da doutrina espírita, mas mais do que isto, evangelizados. Não evangelizados de fora para dentro, pela cultura do evangelho, pelo auxílio que tivemos de pais, mães, educadores, pedagogos, espíritas, em casa ou nas instituições. Mas a ideia de uma prática mediúnica com o evangelho vivo no coração de cada médium. Do contrário, nós vamos ter uma mediunidade sem o desinteresse, sem a caridade espontânea, legítima, autêntica e profunda. E aí tudo vai se perdendo. Se nós envolvemos estas coisas com as ilusões do mundo, os interesses materiais, o trabalho perde. Vamos dizer, eu diria, o amor essencial. Então fica uma observação. Outra ideia, meus amigos, nós temos mais ou menos uns 20 minutos e eu gostaria de fazer algumas observações e dividi-las com vocês. Eu queria lembrar que cada paciente encarnado, seja de uma doença cardíaca, congênita ou adquirida, seja de um problema neurológico, um problema imunológico, uma doença gastrointestinal crônica, um problema de tuberculose, um problema de ebola, um problema de malária, um problema relacionado a uma dificuldade por causa de um vício, como tabagismo, alcoolismo. Tudo isso é um problema psiquiátrico, é um problema mental, no caso da dependência química, todas elas, independente da substância em que a pessoa é dependente. Mas a ideia qual é? A ideia de que nós temos consequências, cirrose hepática,
miocardiopatia dilatada alcoólica, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema pulmonar pelo cigarro, neoplasia de pulmão pelo tabagismo. Então, tudo isso é muito delicado. Agora, mesmo que nós identifiquemos o bacilo da tuberculose, o agente infeccioso, o micro-organismo que for, viral, bacteriano, fúngico ou por protozoário, ainda assim, ainda mais quando não são doenças infecciosas, são doenças mentais, são doenças de outros aspectos, com diagnósticos aos milhares na Terra. Tudo isso é de fundo ou de causa espiritual. Ou seja, o que eu quero chegar? Aonde ninguém adoece sozinho. Se eu tenho uma depressão moderada a grave, e até já pensei em suicídio, que nós chamamos de ideação suicida, eu nunca estou sozinho. Sempre tem contexto com espíritos. E a reunião mediúnica séria de desobsessão, que é, a meu ver, o mais importante instrumento de uma medicina que já se pratica hoje, mas que será a medicina do futuro. Eu diria medicina mediúnica do futuro. Nós vamos cuidar dos doentes do outro lado. Doentes que são as vítimas nossas do pretérito, ou são aqueles que estão cobrando uma dívida kármica qualquer, e as questões que se manifestaram na mente, nos problemas psiquiátricos, ou no corpo, na célula biológica, isso vai ter uma evolução muito melhor quando eu cuido deles. Então, vejam só, a medicina do futuro, que já é atual, porque espírita, reunião mediúnica séria, como dizia Kardec, é quando eu cuido das entidades que são vistas e acolhidas em uma ou duas reuniões a favor daquele caso, em que nós vamos abrindo nessa experiência de décadas, caso a caso. Nós sempre nos deparamos com entidades que vão ser esclarecidas, acolhidas, fluidicamente tratadas. Porque não é porque elas estão desencarnadas que elas estão bem, fisicamente, do ponto de vista perispirítico. Então, quando nós cuidamos, o que acontece? Eles recebem o fluido do plano físico, dos médiuns da equipe. A melhora deles é instantânea. E eles deixam de estar com aquele vínculo de dor, de sofrimento, com o doente em questão. E eles são guided, eles são conduzidos, guiados para completarem a recuperação nos postos de auxílio, postos de atendimento e hospitais das colônias que nos dão cobertura. E aí o que acontece? Esse recurso que pode ajudar a um ou a centenas de espíritos ligados ao caso de hoje é uma medicina também para os doentes daqui, mas que é um prodígio, eu diria, para o mundo espiritual, que é um mundo espiritual de muito sofrimento. Até, eu diria, que os espíritas não conhecem bem, como eu chamo, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. Que eu fui conhecendo alguma coisa exatamente buscando onde que as doenças começaram, o que mais existe, além do que é visível pela ressonância, pela tomografia, pelo PET scan, pela ultrassom, pelos exames clínicos, análises clínicas. O que existe
toda uma realidade espiritual, onde tudo começou. E por um sentido, é onde tudo precisa terminar, no bom sentido. Para vocês terem uma outra ideia, às vezes nós cuidamos, isso é importante nós pensarmos hoje. Nós também, na casa espírita, podemos, mesmo que não seja a abertura dos mais variados casos que nos solicitem um auxílio, porque são doentes da comunidade de problemas mentais ou orgânicos, nós podemos usar a reunião mediúnica, e temos feito isto todos os dias, por assim dizer, em favor de quem está no mundo dos espíritos, independente de vínculo deles com qualquer um de nós do lado do mundo material. Querem ver um exemplo? Vocês se recordam do acidente aéreo, se não me falha a memória, de 2014, da Malaysian Airlines? Eu teria toda uma história para contar, mas não vamos ter tempo hoje. Foi uma quinta-feira, me lembro bem, e nós utilizamos a reunião da quinta-feira à tarde, no Rio de Janeiro, e mais a ajuda, vejam que curioso, de duas médiums, uma portuguesa e outra brasileira, vivendo em Coimbra, onde fazia o doutorado, na Universidade de Coimbra, minhas amigas, colegas, né? Montamos uma equipe em 2 países para cuidar de quase 300 vítimas. Por quê? Porque quando acontece um acidente, como aconteceram inúmeros, com elementos de transporte, e os mais delicados por causa do valor numérico das vítimas são os acidentes de grandes aviões. Mas, por exemplo, o que tivemos na Boate Kiss, o incêndio na sede do Clube de Regatas do Flamengo, onde vários jovens morreram por queimaduras muito graves imediatamente. A ideia de o terremoto no Haiti, 200.000 pessoas morreram a poucos quilômetros de Porto Príncipe, no Haiti, em uma semana. Nas tsunamis da Ásia, vários países foram determinadamente afetados. 220.000 pessoas morreram afogadas em uma semana. Isso é uma tragédia de grandes proporções. E a Terra é um mundo também de tragédias. E aí, já há muitos anos, nós temos procurado trabalhar, mesmo que não seja em função de uma solicitação. Eu observo o que é tão simples, os dramas coletivos, como aconteceu em Fukushima, também foi outro episódio, são inúmeros. O que acontece? Nós colocamos a equipe a favor daquele drama coletivo, porque não pensem que depois desses acidentes maiores, ou os pequenininhos, com 2 vítimas, por exemplo, que estavam ambas numa motocicleta, nós vamos lá e abrimos, como abriríamos para um doente com câncer. Nós abrimos, entre aspas, no sentido, olha, há
ferramenta maravilhosa da espiritualidade superior na reunião mediúnica, agora ela é para aquele contexto. E aí, num outro dia, penso que não hoje, pelo adiantado da hora, nós podemos ver como é que nós podemos utilizar ferramentas maravilhosas, espíritas, para que nessas reuniões o benefício alcance centenas, milhares e até dezenas ou centenas de milhares. Então, eu gostaria de deixar como uma semente de reflexão, né? Medicina, mediunidade, magnetismo, Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de cura e de caridade. Eu posso mesclar estas coisas. E ainda vou utilizar um outro elemento lindo, que é a ciência-mãe, que é a física moderna. Na verdade, a física, que tem o seu componente maravilhoso, newtoniano, da física clássica, e a física moderna, que inclui, vamos dizer, a mecânica quântica e a teoria da relatividade. Então, quando eu fui estudar física, foi por causa da medicina, por causa da mediunidade, por causa da reunião mediúnica. Então, talvez nós possamos combinar, e eu poderia fazer um estudo com vocês, contando casos individuais e casos coletivos. Como que se faz isto? Quais foram os resultados? O que nós encontramos? E como lidar de uma maneira bem simples? Quando eu falo da física, não é para trazer um complicador, nada disso. Pelo contrário, é tudo muito simples. Não é? Deus é físico, no sentido de que é a ciência-mãe. Então, meus amigos queridos, como mesclar isto? Mas talvez seja já o momento, né, ainda este ano, de nós pensarmos num estudo de casos. E aí utilizaríamos o nosso tempo, não é, para um diálogo em que eu apresentaria isto, também deixando uma espécie de um seminário, né, que vocês tragam os seus questionamentos, contribuições, reflexões e assim por diante. Então, eu estou aqui olhando o reloginho e ele está olhando para mim também. Então, eu creio que eu preciso agradecer, não é, a oportunidade de conversar sobre essas questões da medicina divina. Tudo isso é divino. E nos prepararmos para o encerramento. E eu gostaria, então, de, com profunda gratidão a você, Evanise, devolver a palavra para o nosso encerramento. Nossa gratidão pela sua presença para com todos nós hoje, ajudando as nossas reflexões de profundidade. Sim, estamos chegando no término do nosso espaço e gostaríamos gentilmente de pedir que você finalizasse facilitando nossa prece de encerramento, onde convidaríamos a todos que estão conosco também seguir o pensamento do Sérgio. Pode ser? Claro. E nós tínhamos lembrado, não é, meus amigos, que a oração não é que nos remete diretamente a Jesus, quando ele, em vários momentos, preconizava, prescrevia, sugeria aos apóstolos, aos discípulos, aos 500 da Galileia, a vigilância e a oração. Sobretudo, o nosso aspecto, claro que a vigilância também tem a ver com a medicina preventiva,
para nós não errarmos tanto como já erramos outrora. Mas vamos aproveitar este momento de prece. Vamos aproveitar também que estamos juntos como irmãos, como amigos, recordando de mãos dadas sobre Jesus, a sua excelsitude, um espírito de uma natureza completamente diferente dos seres humanos comuns por aqui, neste mundo abençoado que é a Terra. Que nós possamos elevar carinhosamente os nossos pensamentos na direção dele e de todos aqueles que estiveram consigo e todos aqueles que, além dele, estão conosco, acompanhando os esforços de muitos pelo mundo todo, trazendo como pequeninos vagalumes, pirilampos de fé, de amor, de conhecimento em favor da vida humana, em todos os departamentos da Terra. Que a nossa oração seja, sobretudo, de gratidão a Ele, o Divino Mestre, a Maria de Nazaré, a José da Galileia e a todos aqueles que têm estado na Terra amando tanto, permitindo, possibilitando, nos inspirando que façamos a nossa marcha para a felicidade, com êxito, confiança, serenidade e paz. Rogamos, Jesus, através desta ponte amorosa, construída pelos laços de afinidades entre o Brasil e o Reino Unido, entre o Rio de Janeiro e Londres, entre instituições espíritas, também de outras cidades do mundo, desejando, lembrando dos doentinhos, dos aflitos, de todas as idades e dos dois lados da existência, para que a nossa comunhão de hoje, que se reportou a essas questões, ela seja encerrada por uma súplica em favor desses milhões de necessitados na Terra. Não nos excluímos, não é, Senhor? Porque também fazemos parte dos necessitados no planeta Terra. Mas agora que podemos orar com propriedade, com os corações entreabertos, cheios de alegria por mais um encontro doutrinário espírita, nós queremos estar aos teus pés, em gratidão e rogando o melhor do reino angélico, dos espíritos de primeira ordem, tanto quanto, claro, os de segunda ordem também, protetores, familiares, guias e mentores, inspirados por ti em favor da humanidade, a quem tanto devemos o amor. Muito obrigado, amigos queridos, que nos acompanham hoje, neste sábado. Que estas pontes, elas permaneçam cada vez mais iluminadas, trazendo consequências em favor de todos. Muito obrigado, um abraço muito carinhoso, também cheio de gratidão.
Que assim seja, meus amigos. Nossa gratidão a você pelo seu tempo, Sérgio, de estar mais uma vez conosco. Gratidão a todos que estiverem conosco nessa sala virtual espiritual, alimentando-nos, nutrindo dos ensinos espíritas. E também convidamos a todos aqueles que gostariam de prosseguir estudando para os nossos estudos de amanhã à noite, às 8 horas da noite, online, onde nós estamos dando continuidade aos estudos da série André Luiz, no livro No Mundo Maior, o capítulo Sexo. 8 horas da noite. Sejam todos bem-vindos. No mais, a você, Sérgio, a todos que estão conosco, desejamos muita paz e até breve. Bye, bye.